Fala rapaziada, o ano ainda não acabou, mas apareceu bastante animes novos, vale muito a pena se assistir. Então se você tá buscando recomendações de animes novos e bons para assistir em 2024, você veio ao local certo. Começando com o que era super aguardado com o mega hype, Solo Leveling. Para quem procura um anime onde o protagonista começa fraco e fica forte, eu indico muito mesmo Solo. O jeito como essa obra trabalha com a evolução de Jin-Oh é fenomenal. Falo isso no sentido de que ele vai realmente ficando forte com o tempo. Você vê ele passando por dificuldades, enfrentando inimigos, o que deixa com medo, ele superando esse medo, bolando uma estratégia para vencer, e mesmo que ele vença por sorte, o roteiro deixa isso claro. Vou falar que eu li o manhwa e o anime acrescentou bastante coisa boa que veio da light novel. E sabe o que é bom? As lutas são fenomenais, bem fluidas e dinâmicas. Sem sombra de dúvida, você tem que assistir Solo Leveling. Se sua pegada é mais um anime que se passa dentro de um jogo como Sword Art Online, com um mundo cheio de coisas fantasiosas, com diferentes raças e inimigos, tendo uma pegada meio medieval, você tá procurando por Shangri-La La Frontier, anime incrível, como todos os animes que vão estar nessa lista. Mas eu acho que Shangri-La merece sua atenção, até porque é difícil encontrar um, entre aspas, isekai que é bom. A história é basicamente que nesse mundo os videogames evoluíram e você consegue sentir dentro de jogos, bem Sword Art Online mesmo. O nosso prota é um jogador que ama jogos ruins, jogos cheios de bugs, com mecânicas travadas ou qualquer coisa assim. É esse o seu passatempo favorito. Bem masoquista ele. Só que Tsurako, o nosso prota, decide jogar pela primeira vez um jogo bom na sua vida, praticamente um AAA. E nessa ele descobre um universo cheio de coisas incríveis, e se ele quiser ficar mais forte para derrotar os chefões, ele vai precisar evoluir como jogador. Esse é um anime muito bom, ele não tem cenas travadas nos momentos de ação, e ele também apresenta um personagem que não é super fortão e tudo perde a graça e sentido. O roteiro também é cativante e temos cenas que são até emocionantes. O alívio cômico funciona, isso é bom. Em geral, se tu gosta de anime com uma pegada isekai, mas tá no fundo do poço, assista Shangri-La La Frontier, vale muito a pena assistir. Dando sequência à nossa mega lista, temos um que vai apagar o fogo da fantasia e colocar o seu pé na realidade. Firefighter Dango Requiem in Orange. Esse acompanha Daigo, Shun Honda e Yuki Nakamura, que basicamente são os protas. Seus objetivos e sonhos é se tornarem bombeiros da equipe de resgate. A história é mais realista. É claro que ela conta com seus exageros, porém nada que tire o fator bombeiro. Nele você vai acompanhar o dia a dia desses personagens e verá missões de resgates que são desafiadoras, mais do que as anteriores. Inclusive, ele tem um efeito Boruto, mostra no primeiro episódio algo que só vai acontecer mais pra frente, assim te deixando curioso de como aquela situação chegou lá. Firefighter Requiem in Orange é um anime que vai te deixar com vontade de virar bombeiro, e se tu já é, acho que vai te deixar orgulhoso. Fica ligadinho que eu tenho uma indicação especial para o final. Se você gosta de filosofar mais sobre a vida e sua efemeridade, ou talvez que o conceito tempo é um fator óptico que muda dada a perspectiva, eu tenho algo especial pra você. Frieren e a Jornada para o Além. Esse anime vai te colocar contra a parede e te fazer pensar. Ele conta com cenas cômicas que são boas, não estragam o andamento do anime, e também temos um bom desenvolvimento de personagem. A história acompanha Frieren, uma elfa maga, que junto aos seus amigos derrotaram um rei demônio, e o mundo se colocou em paz novamente. Contudo, a sua aventura pode ter chegado ao fim, porém a sua jornada pelo autoconhecimento acabou de começar. Ela é uma elfa, e como elfos vivem por muitos anos, sua perspectiva das coisas são bastante intocáveis por nós humanos. Mas a cada passo que Frieren dá, ela descobre mais sobre o que realmente importa, e que o tempo pode ser um vilão ou algo que adoça a vida como um bom vinho. Se você procura refletir e até mesmo chegar a se emocionar, eu indico muito esse anime. Sem falar que ele tem uma fotografia muito linda, cenas que muitas vezes são de tirar o ar dos nossos pulmões. Se você não quer saber de refletir, apenas quer devorar um bom anime, temos aqui Dungeon Mesh, na qual temos um grupo de aventureiros que quase morre por um dragão. Eles fogem, porém sua companheira foi devorada por esse monstro vermelho. O grupo então decide resgatar sua amiga. Contudo, eles estão morrendo de fome, então Laios decide dar uma ideia. Por que não matamos os monstros dessa dungeon e os devoramos? Esse anime é muito divertido. Pela premissa dá pra ver que é algo diferente. Normalmente todos os grupos de aventureiros de qualquer história simplesmente só matam os monstros, mas esse aqui matam e come eles. Inclusive são agraciados com cenas culinárias que deixarão o Jacan babando de fome. O anime é grande parte de comédia e ela é muito divertida. Para quem quer assistir algo comum, que é um cenário medieval fantasioso, mas quer ver uma pegada totalmente diferente e divertida, eu indico com força Dungeon Mesh. Vamos dar um break em animes medievais e falar de um que tem lutas muito legais, com uma animação muito dinâmica, cenas de combate super fluidas e lembra vagamente Tokyo Revenge. Só que ele é bom. Se você disse Windbreak, parabéns, você acertou. Esse anime é muito top, mas o melhor
tá pro final, viu? Ele basicamente conta a história de Sakura, que é um garoto inferiorizado por sua aparência, que é muito estilosa. As pessoas sempre achavam tudo de ruim, não importa o que ele fizesse. Por conta disso, o mesmo desenvolve uma personalidade defensiva ou tsundere, podendo afastar as pessoas. Mas por dentro, ele é um cara legal. Para mostrar seu valor, ele vai para uma cidade que é conhecida por ter arruaceiros mais perigosos e habilidosos, uma cidade cheia de marginais e com combates intensos. Afinal, ele quer se tornar o top 1 e provar o seu valor. Contudo, ao chegar lá, vai vendo, ele vai ter uma agradável barra desagradável surpresa. Esse é um anime que vale muito a pena. E sem falar que se você assistiu Tokyo Revenge e não gostou de ter um prota que só apanha e levanta pra apanhar, aqui temos um prota que é durão, ele vai pra cima mesmo e as lutas são muito top. Sem falar que vai aparecendo uns personagens que lutam de forma diferente, assim rendendo mais cenas legais de combate. E agora, um anime que promete ser o melhor da temporada ou do ano, Dan Da Dan. Esse anime eu fiz uma review completa, melhor dizendo, do mangá, e muito bem editada. Recomendo se você quiser conhecer mais sobre ele. Clica aqui no card. A história acompanha Momo Ayase e Ken Takamura. E amigos, esse é um dos melhores animes e mais legais que mescla assombração e alienígena. Vem comigo. Basicamente, Ayase é desafiada por Takamura a ir em um local dito ter atividades alienígenas. Contudo, ela não acredita nisso. Por isso, ela desafia Ken a ir em um local assombrado por um espírito. Só que ele não acredita nesse tipo de coisa. Entretanto, ao chegar nos locais, ele descobre que fantasmas e alienígenas são sim reais e muito mais diferentes do que eles imaginam. Ken é amaldiçoado por um espírito que o perseguiu e Ayase desperta seus poderes xamãs. Esse é um dos melhores animes com pegada shonen que vai sair, tendo direito a transformações iradas e combates de tirar o fôlego. O anime ainda não saiu, sua previsão é para outubro de 2024 e eu boto fé que vai ser épico. E vocês, qual anime dessa lista é o melhor na sua opinião? Tão hypado para o lançamento de Dan Da Dan? Se curtiu, compartilhe, se inscreva e deixa o like. Dependendo do engajamento, eu faço parte 2 desse vídeo. Se você é uma pessoa criativa e cheia de ideias legais, de possíveis vídeos que eu poderia fazer, pode escrever sem medo. Esse vídeo inclusive foi ideia de um inscrito. Cada ideia dada por vocês vão me ajudar a trazer melhores conteúdos para a nossa comunidade.